Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Pedro, professor de matemática do Colégio Militar 5, e venho aqui trazer algumas dicas que vão ajudar vocês, vão ajudar os senhores na prova de matemática que vai acontecer amanhã. A prova é sobre função quadrática ou função de segundo grau. Então, como sempre eu falo para meus alunos, a primeira coisa que a gente tem que saber em qualquer assunto matemático é a definição daquilo que nós estamos aprendendo. Então, vamos lá para a definição. A definição de função quadrática é a lei matemática expressa da forma f de x igual a x² mais bx mais c, com os coeficientes a, b e c pertencentes ao conjunto dos números reais, e além disso, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o a for igual a zero, deixa de ser uma função do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau, aquela função afim que nós estudamos anteriormente. Tá bom? Definição. Após a definição, pessoal, nós precisamos aprender um pouco sobre o gráfico da função quadrática. Lembrando, isso aqui é um vídeo de dicas, um vídeo de dicas, um vídeo de revisão. Então, nós vamos passar rapidamente pelos conteúdos que já foram vistos em sala de aula, tá? Então, o gráfico da função. Assim como nós aprendemos na parte de função afim, nós montamos o gráfico da função quadrática através daquela relação de dependência que nós já aprendemos. Nós damos os valores do domínio, os valores de x, e calculamos os valores da nossa imagem ou do contradomínio, tá bom? Aqui nessa parte, nós pegamos a função f de x igual a menos x² menos 2x mais 3, e demos os valores para o domínio da função, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aplicando os pontos, nós achamos todos os pontos que vão compor o gráfico da função. Então, quando nós aplicamos menos 2, nós achamos o valor 3. Quando nós aplicamos menos 4, achamos o valor 1. Quando aplicamos o 0, achamos 3. E quando aplicamos 1, achamos o valor 0. E quando aplicamos 2, achamos o valor menos 5. Lembrando, essa parte do domínio são os valores dados em x, e a parte calculada são os valores que nós achamos o f de x ou o y, tá? F de x e y é a mesma coisa, tá bom? Além do mais, o gráfico da função do primeiro grau, anteriormente, quando nós estudamos, era uma reta. Na função do segundo grau é algo completamente diferente de uma reta. É uma forma que nós chamamos de parábola, tá, pessoal? Então, esse é o gráfico da função que nós calculamos os pontos ainda agora, tá? Então, associando aqui, ó, quando x é menos 2, nós achamos o valor 3 no f de x. Então, menos 2 aqui, nessa parte daqui do gráfico, quando subimos, achamos o valor 3 da função, tá bom? E se fizermos isso para todos os pontos, nós vamos traçar o gráfico. Menos 1, achamos 4. O ponto menos 1 bem aqui, ó, em x, nós achamos o valor 4 em y, que é esse cara aqui. No valor 0 em x, nós achamos 3. Quando é 0 em x, achamos 3 em y. Isso fica bem em cima do eixo y. Quando aplicamos 1 na função, achamos o valor 0 em y, e que é esse ponto aqui. E quando achamos o valor 2, achamos menos 5 em y. Só que essa parte está lá para baixo do gráfico. Então, não pegamos no print. Então, quando nós traçamos todos os pontos dessa função que nós acabamos de traçar, acabamos de encontrar, nós achamos o gráfico da função, que é só ligar os pontos, tá, pessoal? Ligar os pontos, nós achamos o nosso gráfico da função. Após isso, nós temos que estudar os coeficientes da função, o que cada coeficiente faz numa função do primeiro grau. Antes de nós olharmos aqui o coeficiente A, vamos dar uma olhada especial no coeficiente C.
Nós sabemos aqui, ó, que o coeficiente C, quando a gente aplica zero, nós achamos 3. Concordam comigo que esse 3 é o coeficiente C? Pois é, porque em toda a função do segundo grau, o coeficiente C vai ser aquele cara que vai tocar o eixo y. Então, não importa qual seja a função. Sendo do segundo grau, o coeficiente C sempre vai tocar no eixo y, tá bom? Que isso fique bem claro. Agora vamos para o coeficiente A. Estudo dos coeficientes da função quadrática. A primeira parte que nós temos é quando A é positivo, quando A é maior que zero. Quando A é maior que zero, nós dizemos que a concavidade da parábola, pessoal, esse espaço, esse vão que existe no meio aqui do nosso gráfico, é chamado de concavidade. A concavidade da parábola é voltada para cima. Então, toda vez que você tiver um A positivo, nós temos a concavidade da parábola voltada para cima. Um exemplo de função com A positivo que tem a concavidade da parábola voltada para cima pode ser normalmente essa, 2x ao quadrado mais 2x mais 2. Repare que o sinal do primeiro termo aqui do coeficiente é o sinal positivo. Beleza? Agora, se o sinal da nossa função do coeficiente A for negativo, a concavidade da nossa parábola é voltada para baixo. Ó. Essa parte, esse vão no meio da parábola, é a concavidade e ela está para baixo. Tá? Então, toda vez que nós tivermos uma concavidade voltada para baixo da parábola, o nosso coeficiente A é negativo. Um exemplo de função, o coeficiente A negativo, é só alterar o sinal da função que nós vimos anteriormente. 2x ao quadrado mais 2x mais 2. Tá bom? Igual a f de x. Aqui também igual a f de x. Certo? Então, bem claro isso. Os dois coeficientes A, positivo e negativo. Quando A é positivo, o coeficiente da parábola é voltado para cima. E quando A é negativo, o coeficiente da parábola é voltado para baixo. Após o coeficiente A, nós temos que estudar a relação de função com o coeficiente B. O que o coeficiente B traz na minha função? O que ele me dá de informação? Tá bom? O coeficiente B é aquele cara que mexe com o posicionamento da parábola. Nós temos aqui algumas situações. A primeira situação é quando B é maior que zero. Repare que, quando B é maior que zero, nós temos duas situações, sendo A positivo ou A negativo. Quando A é positivo, a nossa parábola tem concavidade para cima, e a relação de B com isso é que, quando a função começa a crescer, pessoal, quando ela começa a estar no ponto de subida dela, ela toca o eixo Y. Então, quando A é positivo e a função toca o eixo Y no ponto de subida, B é positivo, tá bom? Agora, quando A é negativo, e do mesmo jeito, pessoal, olha a parábola, a função está subindo. Ela está tocando a parábola no eixo Y na parte de subida da função, tá bom, pessoal?